Se existe uma palavra que define o papel da capoeira nas lutas sociais que tomou parte, determinando seu papel como arma de resistência cultural, essa palavra é liberdade. Por ser esse conceito tão temido e oprimido ao longo da história, o negro capoeirista, ou capoeira, como é chamado por extensão, sempre representou uma ameaça ao sistema político brasileiro, conhecido pela seletividade com que contempla as liberdades da elite social e das camadas populares. Trecho do texto Capoeira e Educação Libertária para a Formação de Sujeitos Autônomos, de Henri Ferradura Breda. Capoeira e Educação é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde os capoeiristas Victor Alvim Garcia, mais conhecido como Lobisomem, poeta popular e membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e Henri Breda, mais conhecido como Ferradura, pedagogo com especialização em educação infantil. Sejam bem-vindos. Obrigado. Queria começar justamente pelo Lobisomem e pelo Ferradura. No seu artigo você fala, né, que os apelidos na capoeira, eles são históricos mesmo, né? Tanto pela brincadeira que tem, quanto pela necessidade de esconder a identidade, né? Aí a gente já começa a entender um pouquinho da história da capoeira. Mas como é que surgiram Lobisomem e Ferradura? Como você disse, a capoeira já foi proibida, então muitos capoeiristas no passado ocultavam sua verdadeira identidade atrás dos apelidos. E os grandes mestres da capoeira eram conhecidos também pelo apelido, Bimba, Traíra, Pastinha e outros. Então, quando eu comecei a treinar, isso já era uma tradição. E aí se fazia um ritual de apelidar os novos alunos que seriam batizados. E geralmente é o mestre que batiza, não? O mestre ou então outros alunos também já mais antigos ali, todo mundo junto. O apelido surgia, né? Algumas pessoas já vinham com o apelido da rua ou da escola. E quem não tinha, recebia ali no meio do pessoal que seria batizado. E aí eles acharam que eu tinha uma aparência parecida com lobisomem, talvez por ter a sobrancelha junta, né, ser bicudo, assim, dentuço. E aí escolheram e pegou. Mas hoje, para mim, é uma satisfação me apresentar assim, assim que eu sou conhecido na capoeira. E eu faço questão de assinar nos meus trabalhos. Tá lá o Victor Alvim, mas está sempre o discos, Lobisomem junto, né? E o Ferradura? Ferradura, eu tinha 15 anos de idade, eu acompanhava o meu mestre nos trabalhos dele de capoeira. E ele trabalhava numa escola com crianças pequenas. E um dia eu cheguei lá de aparelho, nos dentes. Falou, olha lá, parece uma ferradura nos dentes. Aí virou ferradura, ficou de lá pra cá. Mas a experiência de capoeira de vocês vem de criança? De vocês entrarem em contato? A minha pessoal, não. Eu comecei nessa idade. Comecei adolescente. Era muito raro, antes dos final dos anos 90, 2000, alguém começar a capoeira como criança. Esse processo de capoeira e educação infantil se iniciou nos anos 90, embora tenha uns trabalhos percursores antes, na década de 70, 80. Mas eram pontuais, né? Muito pontuais. Hoje em dia nós temos crianças que começaram em 2000, 2005, 2007, que estão na capoeira até hoje. Mas antes disso era muito raro. Também, né? Não, eu já comecei adulto, já tinha 18 para 19 anos. Até a dificuldade de conciliar, que já trabalhava de 9 às 6, estudava à noite, já tinha filho. E aí para conseguir um tempinho para treinar capoeira, né, junto com aquela galera que normalmente era mais nova, que tinha o dia todo para treinar, e eu tinha que ralar. Tinha que correr atrás dessa Às vezes até faltar a aula da escola, sair mais cedo do trabalho para conseguir chegar no treino. E vocês já falaram a palavra mestre já apareceu aqui, né? Inclusive você falou de alguns mestres. Como é que funciona essa relação? Como é que esse mestre aparece para a gente entender essas relações que existem na capoeira? Acho que o mestre é a figura principal, né? A hierarquia da capoeira, que valoriza muito o respeito aos antigos, essa sabedoria popular. Isso é uma coisa que vem da África também mesmo, Isso, né? também, E agora, nem todas as pessoas que dão aula de capoeira são mestres, né? Hoje a demanda da capoeira, muita gente praticando, então tem pessoas até como eu, que não sou mestre, durante algum tempo ministrei aulas, né? Sou um aluno graduado, um aluno que já tem uma experiência, que já tem algum tempo,
ministrei aula mesmo sem ser mestre, mas o mestre continua sendo, né, o símbolo, né, e uma das coisas mais valiosas, os verdadeiros mestres, né? Você tem esse livro aqui, ó, ABC da Capoeira para Crianças. E na letra L, que é justamente lição, você se refere a dois mestres, né? Lição é o que nos ensinam os mestres e professores. Eles são nossos amigos, grandes incentivadores. Os mestres Bimba e Pastinha foram dois grandes valores. Isso, acho que os maiores nomes da capoeira, né, de todos os tempos são, e acho que para sempre serão, pelo menos no meu ver, mestre Bimba e mestre Pastinha, e tudo que aconteceu, tudo que a capoeira conquistou hoje no mundo, nas escolas, nas universidades, tudo partiu, né, da crença que esses dois homens tiveram, que a capoeira não podia ficar naquela ilegalidade, naquela coisa ali. Eles acreditaram na capoeira como educação. Esse momento que eu queria pegar. O mestre Pastinha nasceu em 1889, o mestre Bimba nasceu em 1900. Então eles pegaram justamente esse período recente pós-abolição, né, e essa perseguição muito grande, violenta, que a gente às vezes esquece de estudar mais a fundo, Isso. porque fala muito de nós e fala muito da nossa sociedade, né? Como é que a gente pode ver esse período, assim, em que a capoeira aparecia, a gente falou também no início do programa, né, trazendo esse conceito de liberdade com muita força? A gente tem um momento que a capoeira, ela deixa de ser reprimida, perseguida oficialmente por lei, que é essa época, desde o Império, entrando na República, a capoeira ela sempre foi perseguida de uma forma ou outra. E quando começa o Estado Novo, com Getúlio Vargas, que é a fase que mestre Bimba e mestre Pastinha estão despontando, você começa a ter uma política de integração nacional e de simbolização. E a capoeira ela funciona como um ícone da cultura brasileira, assim como o futebol, como o samba. A capoeira ela serve para criar essa amálgama brasileira. O governo se apropria de valores da capoeira e Getúlio Vargas, após uma apresentação do mestre Bimba, ele acaba liberando a capoeira para a prática em espaços fechados. Então, desde que ela fosse vigiada, institucionalizada, ela poderia ser praticada. Mas a capoeira ela dá o seu jeito também de, ao mesmo tempo, favorecer o sistema e combatê-lo. Então, ao mesmo tempo que os mestres se cooptavam com o sistema, eles também faziam um trabalho de resistência. É interessante, né? Dar o seu jeito já tem, né? Você até já faz assim com o corpo, né? Porque é disso que a gente está falando, né? Tem essa ginga. A esquiva, né? O jogo de cintura da capoeira, que implicitamente eles agiam ali naquela repressão. Tem até uma história que o mestre Bimba recebeu uma intimação oficial e aí ele já se preparou para... Falou, ó, pessoal, provavelmente eu vou ser preso, vocês vão tocando o trabalho aí. E, na verdade, aquela intimação era para ele fazer uma apresentação para o Juracy Magalhães, que era o interventor, uma espécie de governador, né? Mas ele já estava preparado para ser preso naquela época de tanta repressão, mas era um convite tanta repressão, oficial. Né? Eu me lembro do livro que o Paulo Lins teve aqui, com Desde que o Samba é Samba, que ele fala do início do samba, aqui no Rio de Janeiro e tal, e ele fala muito dessa perseguição, da violência que tinha, né, contra a capoeira. Era uma repressão dura, violenta mesmo, né? Que eu acho que isso a gente não pode esquecer. Isso faz parte dessa história de perseguição e dessas diferenças que você fala no artigo que eu li aqui, né? Das liberdades da elite e da liberdade das classes populares, né? No Rio de Janeiro, em particular, teve extermínio. Os capoeiristas foram exterminados. Diferentemente da Bahia, a visão que se tinha no Rio de Janeiro, até por causa da atuação das Maltas, que é um grupo de capoeiristas que dominavam o Rio de Janeiro, dominavam toda a região do Porto, Lapa, Cidade Velha, era tudo ocupado por maltas de capoeiristas e a atuação do governo republicano, da ditadura militar republicana, foi de extermínio. Então, várias pessoas foram presas por crimes de capoeiragem, ou deportados para fora do país, ou mandados para Fernando de Noronha, ou mortos. E isso, de alguma forma, também formou, durante um tempo, acredito eu, a visão que a sociedade tinha, né? Porque se você tem essa repressão, os meios de comunicação também estavam dentro dessa repressão. Como é que vocês veem essa mudança, assim, da compreensão da capoeira como algo perigoso, algo que precisava ser combatido, claro que sob essa visão da repressão, né, e das ditaduras, e que também era quando os homens escravizados praticavam alguma coisa, né, que
fugia da ordem, também eram reprimidos. Com o tempo, chegar até o que a gente tem hoje, a compreensão da capoeira como um jogo, como um esporte, como uma prática, como uma experiência, como uma série de coisas que não dá nem para circunscrever, né, o que é a capoeira hoje. Eu acho que nessa época da opressão, alguns intelectuais já viam a capoeira como... Acho que o boxe parece que era um esporte importado que fazia sucesso e alguns intelectuais já escreviam sobre, né, que a capoeira poderia ser um esporte mais reverenciado, né, mais praticado, mas acho que a capoeira como educação, como é hoje, acho que começou mesmo através de Bimba e Pastinha, né? Eles foram os primeiros a investirem na capoeira como uma escola, né, como uma coisa de educação, apesar deles terem vivenciado também essa prática, né, mais da rua, do ensino informal. Eu acho que o começo mesmo da capoeira educação foi com esses dois homens. Embora esse preconceito impere até hoje. Você acha que hoje, mesmo assim... Ainda hoje em dia, se um garoto falar para a mãe, eu quero ser professor de capoeira, vai ter a mesma reação que se tem se o garoto escolher ser músico, ator. Existe ainda um preconceito forte, racial, em relação à capoeira. Mas isso é coisa de preto, isso não é legal. Assim, enquanto é uma atividade como hobby, tá bom. Mas se virar uma atividade profissional, existe uma grande probabilidade da pessoa sofrer preconceito. Até hoje a gente é reconhecido por um lado, estamos aqui na televisão, estamos nas escolas, viajando o mundo. Eu acabei de voltar da Índia, estou indo para a França, Japão, tudo com capoeira. Sempre levando a capoeira. Sempre levando a capoeira, e sempre sendo levado pela capoeira. Sendo chamado, convidado, né? Como é que são essas recepções desses países que você falou, China, Índia e Índia, Japão, França. Índia, Japão e França, né? Que são culturas, são três culturas bem diferentes, né? Mas todas reconhecendo a capoeira. Todas. Inclusive, hoje tem Fala um pouquinho do reconhecimento. Uma cerimônia lá em Paris de reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural da humanidade, né? A capoeira já é reconhecida pelo IFAM aqui no Brasil como patrimônio imaterial do nosso país e agora está sendo reconhecida como patrimônio do mundo inteiro, né? A gente contou a história que vem desde a repressão, que passa por essa cooptação que tem ginga no meio, né? Porque ao mesmo tempo que consegue fazer algo que é aceito, também está aqui lutando por uma liberdade maior, até chegar nesse ponto que a capoeira é do mundo, é da educação. Aprofundando capoeira e educação, no próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. Capoeira e educação é o tema do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, os capoeiristas Lobisomem e Ferradura. Lobisomem, aqui tem um menino chamado Besouro. E o Besouro também já teve filme, tem um espetáculo belíssimo de teatro. Quem é Besouro na história da capoeira? Besouro foi um baiano, né, de Santa Amaro da Purificação, que viveu ele na passagem do século XIX para o século XX. Era um trabalhador rural, trabalhava em fazenda e era praticante de capoeira. Na época a capoeira era proibida e ele entrava em combate com a opressão, com a polícia, com as volantes, e virou uma lenda, um mito, né, da Bahia, depois do Brasil. E hoje o Besouro está no cinema, na literatura, na música popular brasileira, na música da capoeira em si, né? Ele virou um mito, um cidadão comum do interior do Nordeste brasileiro, que viveu na época que não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha fotografia, né? E criou uma fama de estar hoje em todos esses locais da cultura brasileira. E essas histórias que vocês estão contando são histórias do Brasil, história do brasileiro, as nossas histórias que a gente conhece pouco, né? Aí a gente começa a entrar na educação. A gente conhece pouco porque a gente tem uma educação eurocêntrica que não valoriza a nossa própria história, e sim a história europeia, né? Como é que a gente, a partir desse pensamento, pode pensar na capoeira como um instrumento de educação? A capoeira, ela traz de volta, principalmente para as crianças que são criadas nesse ambiente globalizado, internetico, ela traz para ela de volta a cultura dos seus ancestrais, então, dos avós, dos bisavós. Devagarzinho a gente vai botando através das músicas,
dos próprios mestres, das histórias dos mestres, fazendo, para usar um termo moderno, fazemos um link com o passado, de modo que eles percebam que, apesar de serem cidadãos globais, são primeiramente cidadãos de uma cultura, são donos de uma cultura que a eles pertence também. Você falou de música, eu aproveitei e já mostrei esses 2 CDs aqui, que tem várias músicas que são utilizadas em capoeira? Isso, são músicas, algumas que são da roda de capoeira, compostas por mestres de capoeira, outras de minha autoria e outras músicas de grandes nomes, né, da MPB, que tem a capoeira como tema, como João Nogueira, Paulo César Pinheiro, Martinho da Vila, né, Vinícius de Moraes, Baden Powell e outros que eu regravei, todas com tema de capoeira. Aproveitando que você falou dessa galera, a gente tem aqui também alguns cordéis feitos por você, né? Que é a Juvelina Pérola Negra e a Confusão na Feirinha da Pavuna, Jorge Benjor com São Jorge, a Chegada de Bezerra da Silva no Céu, para mostrar a diversidade do seu trabalho, mas eu queria focar mesmo nesses outros cordéis aqui, que são cordéis onde você traz essas histórias que a gente está falando que precisam ser conhecidas. Zumbi e Bimba, por exemplo, né? Símbolos da resistência afro-brasileira, que é um paralelo que você faz, né? Sobre Isso, esses entre dois. o Zumbi e o Bimba que lutaram, né? Em 2 épocas diferentes. Eles têm os dois, né? O Zumbi morreu no dia 20 de novembro e o Bimba nasceu em 23. Então, a história deles é de resistência, né? De luta pelo povo, pela cultura do povo, pela liberdade. Então, a gente faz uma comparação entre esses 2 heróis brasileiros que a história oficial nunca fez questão de contar e a gente, através da capoeira, vem resgatar. E contada dessa história também tão brasileira como é o cordel, né? Isso. Que é outra coisa que outra a gente talvez manifestação. nas grandes cidades não conheça, mas existe o cordel até hoje é muito forte, Assim né? como a capoeira, o samba, né, o cordel é uma manifestação popular, né, que também penetrou em todas as áreas da sociedade brasileira e do mundo em geral. A gente está falando de capoeira, mas capoeiras são muitas. Como é que a gente pode fazer um breve panorama para entender a multiplicidade da capoeira? O mais conhecido é o foco de divisão entre a capoeira regional e a Angola. A Angola seria a capoeira que o mestre Pastinha defendia e praticava, com certos valores que ele botava como africanos, trabalhando com uma visão mais voltada para uma raiz afro, dentro do panorama que existia de opressão naquela época. E você tem o mestre Bimba, que cria a capoeira regional, e ele traz uns valores mais brasileiros dentro da capoeira, por isso que ele chama de luta regional baiana, uma capoeira mais baiana. E apesar dos dois trabalharem com linhas ligeiramente diferentes, para o mundo isso serviu como uma oposição. Então, basicamente, as linhas que são mestras da capoeira Angola regional, que são um pouco difíceis de serem definidas em termos de movimento, são muito mais similaridades do que diferenças. E cada uma dessas linhas também se ramificou em centenas de outras. Então, hoje em dia, é muito mais prático falar de grupos do que de linha de capoeira. Então, cada grupo tem uma linha. E mundo afora, como você já falou Mundo aqui, afora. né? A gente não pode mais fechar fronteiras porque a capoeira tomou. Se espalhou. Acho que não tem país no mundo que não tenha capoeira. E quando a gente fala de criança, né? A gente está falando de capoeira como um instrumento para a educação infantil. Quando a gente fala de criança, como é que vocês veem essa receptividade, essa identificação que as crianças têm? A capoeira, ela traz umas características que elas são universais. Então, as crianças, não só no Brasil, como no mundo todo, elas gostam de ficar em roda, elas gostam de interagir umas com as outras, tocar instrumento, cantar, se movimentar. E a capoeira, ela tem elementos arquetípicos. Eles são da cultura brasileira, mas, ao mesmo tempo, eles são fundamentais do crescer da criança. Ela vai ao encontro de tudo que a criança necessita, em termos de movimento, de música, de sociabilidade. Eu peguei lá no seu artigo, no seu site, 4 questões que você levanta: naturalidade, criatividade, cooperatividade e historicidade, que eu acho que também dão um panorama de como se, através de algo que parece simples, você pode levantar tanta coisa quando a gente está falando de educação, né? E tantas coisas que fazem falta no nosso modelo de educação, que ainda é conteudista e que esquece que educação é para ensinar isso, né? Exatamente. A educação,
ela tem muito a aprender com a capoeira. Eu vi isso muito durante a faculdade de pedagogia. Tive a sorte de ser convidado diversas vezes para dar palestras para os meus professores, que eles viam que muitas vezes estavam falando de educação ativa, mas sentados em cadeiras. Então, está falando de uma educação construtivista, escrevendo numa lousa. E a capoeira, ela traz esse elemento de educar através do corpo, através da música, através da atividade e da construção do conhecimento. E a gente pode dizer que qualquer pessoa pode praticar capoeira? Acredito que sim. A capoeira é para todos, independente da sua condição física, né, da sua idade, da sua classe social, do sexo. E a capoeira pode ser praticada, né, de várias maneiras, a partir do que a pessoa vai mais se identificar, mais na parte acrobática, mais na parte musical, mais na parte de luta, mais na parte da brincadeira, da vadiação, do jogo. Vadiação é uma palavra boa, né? Isso. Que vadiação já foi muito usada como uma forma de justamente marginalizar, né? Isso, acho que até no Código Penal tem essa expressão da vadiação, Vadios né? e capoeira. Dos vadios e capoeiras. Vai vadiar, vai vadiar. Um artigo Ela- penal, dos vadios e capoeira. Que maravilha. Tem samba, vai vadiar, e a gente na capoeira tem um convite, né? Vamos vadiar, berimbau já até tá tocando. Depois que a capoeira saiu do Código Penal, os capoeiristas continuavam sendo presos por vadiagem. Arte marcial, esporte, dança, teatro, jogo, folclore, luta, é tudo isso, né? Tudo isso. Acho que não vale a pena a gente tentar dizer o que é a capoeira. É quase o que são a capoeira, né? É indefinível, né? Cada um também vai enxergar a capoeira de um ponto de vista, mas ninguém vai conseguir dizer que ela é só luta, ou é só dança, ou é só isso, ou é só aquilo. Acho que ela é um conjunto. E o que é o movimento novo? O Movimento Novo é um evento que nós fazemos, eu, Lobisomem e mais um mestre, chamado Itapuã Beira-Mar, que é uma reunião de capoeiristas do mundo inteiro. Ele é aberto para capoeiristas do mundo inteiro chegarem e vadiarem numa roda. Essa roda, o que ela tem de diferente? Ela é um princípio de fazer uma cultura de paz. É uma roda que não tem mestre. Todos têm que ser mestres. Ela tem uma característica de uma anarquia política, de todos serem responsáveis o tempo todo por tudo, pelo bom andamento da roda. E é mais ou menos como um sistema de autogestão que nós queremos, né, na sociedade, que as pessoas não tenham que ter um capataz, um feitor, um capitão do mato mandando fazer alguma coisa, mas que cada um tenha consciência de como deve agir em prol da sociedade toda. Isso, e só para complementar, é um evento, um encontro que a gente faz, né, nós mesmos, mas todos nós que participamos e organizamos temos os nossos mestres, né, orientadores durante a nossa carreira, a nossa caminhada. Não é querer desfazer da importância do mestre. A gente saber se comportar também na ausência deles, colocando em prática o que eles nos ensinaram durante essa estrada toda. Mestre Camisa. E o seu? Mestre Marrom. A Letra Brasileira de Paulo César Pinheiro, uma jornada musical de Conceição Campos. Você trouxe esse livro para nós, por quê? É um dos livros de cabeceira, né, como a gente diz. Paulo César Pinheiro é um dos maiores nomes da música, acho que da cultura brasileira em geral, né? E aí é um apanhado sobre a vasta obra dele. Entre músicas e peças de teatro e livro, ele também escreveu muito sobre capoeira, né, sobre o besouro. Escreveu uma peça de teatro chamada Besouro Cordão de Ouro. Que ainda roda o Brasil. Que ainda roda o Brasil todo. 8 anos depois da estreia. Isso. Porque eu acho que esse nosso breve papo aqui, ele serve justamente para levantar essa questão de como que é importante a gente, a partir de outra forma de enxergar a educação, trazer esses valores históricos e entender o quanto a gente é isto. Porque, no fundo, ele está falando de liberdade e de identidade o tempo todo. Isso no Brasil, pensando de volta em educação, na formação de crianças que são negras ou crianças que são quase negras, como diz Caetano Veloso, a gente ter referências como um filme onde um herói é negro e tem orixás representados, uma peça que fale de capoeira e seja de um dos maiores compositores da música popular brasileira, ou Água de Bebê, que é uma peça importantíssima também, do Cláudio Baltar.
a gente traz referências para essas crianças conseguirem enxergar. É legal, capoeira é legal, a minha cultura é legal, ser negro é legal. Embora o mercado está vendendo uma coisa, mas eu estou entendendo que existe uma outra. E esse fortalecimento da identidade, quando as crianças são pequenas, é essencial para a saúde. Total. Perfeito para acabar. Melhor impossível. Obrigadíssimo Obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Muito obrigado. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.